Olá galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a realidade não mostrada. Por que isso, Mayra? Realidade não mostrada? O que você tá falando? Hoje a gente vive nesse universo das redes sociais e a gente acompanha muito a vida das outras pessoas, sendo famosas elas ou não. A grande maioria de nós, eu acho que todos nós que mexemos na internet, mostramos aquela parte boa da nossa vida, mostramos aquela parte legal, nossos passeios, viagens, comidas boas, lugares incríveis, mas a parte triste a gente não mostra na internet. Está errado isso, Mayra? De certa parte eu acho que não. Não tem problema, você não é obrigada a colocar suas tristezas na internet. Eu acho que também nem é legal isso, né? Com esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que anda acontecendo comigo. Muitas das vezes eu posto lá no meu Instagram, se você não me segue lá, vou deixar aqui embaixo para você me seguir lá. Mas todas as vezes que eu posto uma foto, alguma coisa, eu sempre posto, né, um lugar bonito, eu brincando com meu filho, eu fazendo um vídeo engraçado. Posto, às vezes nos stories eu mostro um pouco mais do que acontece no meu dia a dia, mas assim, a gente mostra ali 10, 20% do nosso dia a dia, não dá nem para postar tudo que a gente vive. E às vezes a pessoa pode olhar pra minha vida e falar assim: ah, Mayra não tem problema nenhum, não tem problema com aparência, não tem problema financeiro, não tem problema espiritual, não tem problema, né, casamento, enfim. Tipo assim, a pessoa acha que a vida da pessoa que tá ali do outro lado da internet é perfeita. Mas deixa eu falar pra você que não é bem assim que funciona, tá? Eu acredito que você sabe, todos nós passamos lutas, mas quando a gente fica vendo muito a vida das pessoas pela internet, principalmente, a gente julga por aquilo que a gente está vendo ali e não sabe nem 1% do que a pessoa passa. Faz mais ou menos umas 2 semanas que eu passei por uma dificuldade de saúde, não comigo, mas sim com o meu filho. O meu filho foi constatado com bronquite aguda. Tipo assim, foi uma reviravolta de uma semana para outra. Quem me acompanha lá no Instagram e me acompanha aqui no canal sabe que eu já falei algumas vezes de crises que o Pedro teve alérgica. Ele desenvolveu uma pneumonia. Ele teve várias crises alérgicas. Ao longo desse ano todinho ele teve várias crises. Então aí quando ele completou seus 5 meses, essas crises começaram. E eu venho sofrendo já há algum tempo com esse tipo de problema aqui dentro de casa, com crise alérgica que ele vem tendo, né? E essa crise alérgica que ele vem tendo vem justamente por causa da casa onde eu morava, que eu já vou explicar essa história de casa onde eu morava. Essa minha casa que eu estava morando, ela tinha vários focos de mofo, ela tinha problemas de umidade e meu filho desenvolveu essas crises alérgicas devido à casa. E assim, você pode falar assim: ah, Mayra, então por que você não foi e comprou outra casa? Por que você não foi atrás de alugar uma casa, alguma coisa assim? Calma que eu vou explicar o porquê que eu não fui, porque na verdade assim, todo mundo sabe que não é tão simples assim. O Pedro desenvolveu essas crises alérgicas e de semana passada para cá, semana retrasada, ele teve uma semana inteira de febre, vários picos de febre, tendo 3 a 4 episódios de febre por dia, gente, chegando a 39,8 de febre. Imagina todo dia seu filho tendo picos de febre o tempo todo. Fui ao médico, o médico examinou, fez os exames, fez o que necessário, mas não constava nada nos exames e por pura coincidência os 2 dentinhos da lateral dele estavam saindo. Todo mundo dizendo é dente, é dente, é dente, mas era muito estranho porque o Pedro já não estava dormindo direito, ele sempre foi uma criança que sempre dormiu direito, ele não estava dormindo, tossia muito e nada constou até então nos exames. Passado uma semana, ele deu uma melhorada durante um dia, depois voltou tudo de novo. E aí eu tinha ido viajar. Quando eu retornei, meu esposo repassou que ele tinha piorado de novo. A gente ficou monitorando achando que era dente, porque o médico tinha falado que era o dente. E aí ele falou: ó, você só tem que medicar e ficar de olho, se passar de 39 e pouco, você volta pro médico. E assim ficou. Só que na noite que o Pedro teve a crise mesmo, que a gente teve que levar ele para o hospital para ser internado, na casa que a gente morava, a gente teve que fechar tudo, porque tava, né, no verão tem esse negócio de inseto, né, inseto, barata, mosquito que entra, né, e aí a gente fechou a casa para não entrar inseto, para não picar ele, para não entrar barata, enfim, só que a gente sempre dormiu com a casa muito aberta assim, porque só tinha 2 entradas de ar nessa casa. E a gente deixou tudo fechado, ligou o ventilador e achamos que ia dar tudo certo. Nessa noite o Pedro teve uma crise
terrível de tosse, muita tosse, não conseguiu dormir a noite inteira. A gente acordou 3 horas da manhã, ele tossindo muito, ele chorando muito. A gente veio aqui na casa dos meus pais dar um banho nele, né, porque tava sem água nessa noite na nossa casa. A gente veio aqui, deu um banho nele, nada fazia ele melhorar. E assim foi, a gente foi voltar, a gente conseguiu dormir 5, 6 horas da manhã. E na terça-feira ele passou a manhã inteira tossindo e chorando. O Pedro não é uma criança de chorar, mesmo quando ele tá com febre, tá com dorzinha, é difícil ele reclamar. Só quando ele tá com dor mesmo que ele fica muito resmungão. E isso me estranhou muito, porque ele passou a manhã inteira chorando, reclamando e nada. Eu dava remédio, não melhorava, eu dava banho, não melhorava, e a febre voltando e eu ficando desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Falei, vou no médico de novo, não tô nem aí, você vai falar que é dente, mas eu vou lá de novo. Eu retornei ao médico e a médica refez os exames dele. E também teve outro problema que na terça-feira, quando eu cheguei no médico, a perninha dele tava pipocando, vários negocinhos vermelhos. Isso me preocupou mais, porque eu falei, meu Deus, o menino tá com alguma doença, alguma coisa. A médica suspeitava de uma bactéria, mas ela falou, olha, eu vou fazer os exames para ter certeza se essa bactéria que eu tô achando, mas essa bactéria é benigna, dá para tratar, então vamos fazer os exames pra gente ter certeza de tudo que tá acontecendo, tá? Fez os exames, eu me mantive tranquila. Quando foi 8 horas da noite que a gente foi buscar os exames, constou que nos exames que o pulmão dele estava cheio de catarro, ele estava tendo falta de ar, ele estava com muita dificuldade para respirar, e aí a médica falou, vou internar seu filho. Nessa hora a gente entrou em desespero, porque assim, nunca tinha acontecido isso, né? Até então era, vou tratar em casa, ele melhorava e tava tudo certo. E aí ele foi internado na noite da terça-feira, a gente saiu correndo assim, tipo, pegando as coisas, na ambulância, vamos pro hospital, e tipo assim, eu me senti naquela noite, foi uma noite horrível pra mim, porque eu sabia o porquê que meu filho estava daquele jeito, mas eu não conseguia fazer algo para mudar aquilo. A sensação de impotência na maternidade, eu acho que ela é pior de quando você não tem um filho, porque você tem uma criança que depende de você. Então você que faz as coisas por ela. Então tudo que acontece depende de você. E quando você não consegue fazer alguma coisa por ela, a sensação é horrível, você não consegue consertar as coisas, você não consegue fazer, e isso, você explicar que é uma sensação horrível. Ele ficou 4 dias internado no hospital, ele perdeu o acesso várias vezes porque a veia dele ficava estourando, ele foi furado cerca de 7 a 8 vezes nos 2 bracinhos dele. Ele teve um edema, que uma das vezes estourou, o líquido vazou para o braço, a gente não tinha visto o que tinha acontecido na hora, e o braço dele começou a inchar devido ao líquido. Graças a Deus desinchou, mas demorou muito tempo para poder desinchar, e ele reclamando da dor no braço. Mas foram 4 dias, graças a Deus ele foi se recuperando e melhorando. E a gente saiu no sábado de manhã do hospital. Quando a gente saiu, a gente tinha que tomar uma decisão, sair da nossa casa, porque não dava para ficar mais lá. Porque devido a esses focos de mofo, esses problemas, a gente tentou resolver de todas as maneiras possíveis que vocês quiserem falar aí na internet. Ah, Mayra, por que você não fez isso? Por que você não coloca cândido? Por que você não coloca não sei o quê? Por que você não passa veda não sei o quê? Gente, a gente fez de tudo que você pudesse imaginar naquela casa para poder consertar esse problema. Não conseguimos. A minha antiga casa, ela é tipo um porão. Ela tem pouca circulação de ar. Então, por isso, a umidade aumenta. E no calor, o cheiro piora, vamos dizer assim. E aí o Pedro desenvolveu essas crises lá dentro. E eu sabia que era por causa da casa. Mas assim, depois que a gente chegou, a gente teve que fazer uma troca de casa. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui contando nesse vídeo, a gente comprou um apartamento, a gente comprou uma casa, demos algo melhor para o nosso filho. Não que a gente não deu nada melhor para o nosso filho, mas as circunstâncias atuais eu tive que trocar de casa com os meus pais. Meus pais tiveram que voltar para ir para minha casa e eu vim para casa deles, porque na casa deles aqui a circulação de ar é melhor, tem menos umidade e o Pedro consegue ficar bem mais respirar melhor, ter um desenvolvimento melhor aqui dentro sem problema respiratório. O que eu tô contando com essa história, você pode estar falando assim, pera, pra que você tá expondo isso? É necessário expor isso? Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo
e pensei assim, vou ficar falando só sobre a minha vida, mas assim, gente, eu acredito que esse vídeo aqui vai ser uma prova de um testemunho meu lá na frente. Não é fácil para mim estar contando isso para vocês. Eu tô mostrando um lado da minha vida que tá acontecendo que não é algo tão agradável assim. Mas graças a Deus eu tenho um lugar para poder dar melhor pro meu filho. Eu tenho pais que puderam me ajudar nisso. E eu sei que tem muitas mães por aí que às vezes não tem ninguém que possa ajudar e tem que se virar com o que tem que dar seu jeito e tudo. Então, assim, não se frustre, não se culpe por isso. A gente é ser humano, a gente vai passar por diversas lutas na vida. Não se iluda por uma foto que você vê ou por um stories que você vê de uma pessoa passeando, se divertindo. Deus, ele me deixou uma promessa na minha vida. Eu sei que tudo isso que eu tô passando agora é necessário eu passar. Se eu falar pra você que não teve em algum momento que eu chorei, eu questionei a Deus, eu estaria mentindo pra você. Porque em todas essa situação dessas 2 semanas, teve um dia que eu chorei muito e desesperadamente, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Cheguei a querer duvidar e falar, Deus, aonde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? Eu sou ser humano. E assim, eu acredito que você deve passar por a mesma coisa, às vezes questionar, onde está Deus? Deus está me vendo? Deus está cuidando? Por um minuto eu pensei isso. Mas na mesma hora Deus me respondeu, eu tô cuidando de você, mas é necessário você passar por isso. Você precisa aprender com essa situação, mais algumas coisas que eu tenho para te ensinar. Então, assim, há alguns anos eu venho vivenciando vários tipos de experiências boas e ruins. E Deus tem me ensinado que em cada experiência dessa é necessário passar, porque em cada experiência dessa eu venho aprendendo e amadurecendo. Porque se Ele me entregar o que Ele prometeu para mim há anos atrás, agora eu não vou estar apta a receber. Então eu quero dizer para você, mesmo você aí na situação ruim, tire coisas boas dela, tenha paciência e acredite, Deus está cuidando de você, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.